Está no ar mais um Sincef Petcast, o podcast que fala sobre animais de estimação. E esse é o nosso 6º episódio do podcast, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que a gente ainda não comentou, sobre o direito animal. E também sobre a adoção responsável, é claro, porque afinal todos os animais têm direito. Aliás, vocês já adotaram algum animal de estimação? Se sim, comenta aqui embaixo pra gente saber. A gente quer que vocês interajam muito para que a gente consiga ter uma live muito legal. E claro, mandem perguntas e questionamentos pra gente poder interagir com vocês. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Stephanie, eu sou apresentadora e cerimonialista do grupo Sincef e muitos de vocês também já conhecem o meu papai, Sindival Valnei, o rei do encantamento. Antes de começarmos, já peço para quem estiver assistindo deixar aqui o seu like, seu comentário, seu coraçãozinho, compartilhar com todos os amigos, porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer e compartilhar cada vez mais informações. Todos que têm um pet sabem quanto eles são especiais e essenciais em nossa vida. Por isso, dedicamos essa temporada exclusivamente para falar sobre eles. Vocês que conhecem o trabalho do Grupo Sincef com animais, já sabiam que a gente trabalhava com esses animais e desde quando a gente começou, hoje a gente vai contar um pouco sobre isso também. Vocês sabiam que além de cuidar das pessoas, também nós cuidamos do pet? Desde 2020, nós entramos no segmento pet porque entendemos que os animais também fazem parte da nossa família. E tudo começou com uma história muito especial. A história do Max, o nosso primeiro cachorrinho. Eu queria que você contasse um pouquinho, papai, da história do Max para o pessoal. O Max era o nosso cachorro, que foi muito... nós lutamos muito para ter ele, tá? Nós tivemos ele... Eu não lembro o ano certinho, Stephanie, mas a parte mais difícil que nós passamos com ele foi quando nós trocamos de apartamento para morar numa casa e na casa existia uma piscina. E por mais que nós cuidamos dele, um dia acabou ele caindo na piscina e aquilo para nós foi muito traumatizante. Mas eu acredito que o episódio mais traumático foi quando a gente não conseguiu acolher ele da forma mais especial que a gente podia. Porque a gente já trabalhava, né, com o acolhimento humano e isso trouxe uma dor imensa no nosso coração. Então, e quando nós se deparamos com a situação do óbito dele, né, ele em óbito, e o que nós íamos fazer? Qual era o destino de tomar? Então, não tinha nada para fazer com ele e eu não sabia se eu levava para um descarte, que é o nosso amor, ou para onde que nós íamos fazer, o que eu ia fazer. Então, foi uma situação muito triste para nós. Foi quando nós tivemos uma conversa, eu e a Stephanie, o que fazer para nós tirarmos essa dor de nós, da perca do nosso Max, e não conseguir dar o destino correto para ele, tá? Então, assim, até hoje nós não sabemos aonde ele está, em que lugar que foi sepultado ou enterrado, e então isso aí dói muito para a gente. E a partir daquele momento nós começamos a estudar o setor pet e o que poderíamos fazer de diferente. E aí surgiu a ideia de nós fazermos a Sincef Pet. Com o surgimento da Sincef Pet tudo mudou. E a gente veio trazendo muitas inovações. Mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar uma pessoa muito especial para vocês, a nossa convidada de hoje. Hoje teremos um novo formato de Petcast com apenas uma convidada, porque essa convidada tem muito a falar. Então, gostaria de apresentar para vocês doutora Carol Matos Galvão. Boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com os pets, né? Trouxe a minha também, a Tita ela vai comigo para tudo quanto é lugar e fico muito feliz de poder
colaborar um pouco com o que eu aprendi aí nessa jornada de décadas aí na proteção animal e também dentro da advocacia animalista. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu, Carol? E aqui no nosso podcast, né, nosso Petcast, nós somos apaixonados por histórias, sabe? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória e o que te levou a escolher, dentre tantas áreas do direito, o direito animal e o porquê disso. Bom, a minha história com animais ela é antiga, eu tenho 42 anos e eu sempre gostei muito de animais. A minha mãe tinha muito medo, então eu pedi um animal para ela, pedi um cachorro e ela sempre dizia que não podia, e um dia ela me deu um cachorro de pilha, que dava uns pulinhos assim. E eu dizia para ela... Parece a minha história, viu? Eu pedi um cachorro, eu ganhava um peixe. E aí eu dizia para ela, mas eu quero um que fala. Eu quero um que fala. E aí, quando eu tinha 5 para 6 anos, depois, né, da frustração do cachorro à pilha, eu ganhei a minha primeira cachorra, que chamava Mussula. Era uma mistura de dálmata com dog, 2 raças um pouco complicadas para criança, para quem entende um pouco de raça de animal. Então, meus pais não tinham a menor noção, né? E o meu avô, ele sempre deu muito apoio, porque meu avô sempre foi muito cachorreiro, gateiro, enfim, ele tinha tudo quanto é tipo de animal. E aí, com o meu avô, eu e o meu irmão, a gente pegava alguns animais de rua e levava para casa dele, porque não dava para levar para minha casa. Então, a gente levava para casa dele, cuidava do jeito que nós sabíamos naquela época, né, com os conhecimentos limitados daquela época, e doávamos os animais. Bom, a minha primeira cachorra morreu, né, por desconhecimento de vacinas, castração e etc. E aí veio a Pitucha. A Pitucha viveu conosco 16 anos. Né? Apesar também dos conhecimentos limitados, a gente está falando de alguns anos atrás, né? E aí, quando a Pitucha morreu com 16 anos, em 2006, e no mesmo dia que a Pitucha morreu, eu adotei a Francisca. E a Pitucha foi um aprendizado muito grande para a gente, com relação aos cuidados com animais, com relação que tem que vacinar, que tem que castrar e etc. Então, a Francisca não passou os perrengues que a Pitucha passou. Né? Então, a Francisca veio para nós em 2006, o meu avô nos deixou em 2002 e a gente manteve a jornada dele aí com relação aos animais. Então, veio a Francisca, depois da Francisca veio a Dalila, que foi uma cachorra que meu pai trouxe de São Paulo, que faleceu cedo também, porque ela tinha leishmaniose. Naquela época, o protocolo da leishmaniose, que é uma zoonose, é eutanásia. Né? Hoje em dia tem a possibilidade de tratamento, naquela época não tinha. Depois veio a cuca, depois veio a panqueca, depois veio a paçoca. Bom, se estabeleceu assim por um tempo. Aí eu me casei. Quando eu me casei, a avó do meu marido tinha falecido há poucos meses e tinha deixado uma cachorra, que era a Cida. A Cida tem um Instagram ativo até hoje, ela tem mais seguidores que eu, inclusive. E aí a Cida... Qual que é o Instagram da Cida? Cidoca Galvão Saulino. Olá, vamos lá ver o Instagram com... depois da Cidoca. Tem poucas fotos da Tita, porque a Tita, na verdade, é uma, né, ela tá ali invadindo, né? Porque a Cida tem a memória preservada lá dentro. E a Cida veio para nós com 12 anos. Então, a Cida ficou conosco até os 17. Ela faleceu em 2022. 2022 foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi 3 cachorras. A Cida e a Francisca em 20 dias, uma com 17 uma com 16, e depois de 5 meses eu perdi a Cuca com 14. Nesse meio tempo, 1 mês e 10 dias depois que eu tinha perdido a Cida, como eu não fico sem cachorro, recebi um vídeo dessa criatura sendo recuperada no canil siciliano, aqui de Araraquara, que é o prestador de serviço da prefeitura. Esse serzinho foi resgatado de maus tratos pela Prefeitura Municipal de Araraquara, dentre tantos animais, que atualmente são 650 animais para adoção. E eu falei, vou conhecer. Ela estava muito debilitada ainda não estava em tese disponível, mas eu falei, eu levo para casa, eu cuido, faço tudo. E aí eu trouxe a Tita para minha casa. Nunca mais voltou, né? Com o risco de... Não, eu adotei, era minha, com o risco de óbito, porque ela ainda estava muito debilitada, ela teve câncer, enfim, ela teve um monte de coisa. Ela não era essa fofurinha, que ela estava bem feinha, tadinha. E aí vai fazer 3 anos em maio que eu adotei a Tita. Fora isso, toda a minha família gosta muito de animal, então na casa da minha mãe, as minhas cachorras ficaram, né? Que depois que a Cuca e a Francisca partiram, ficou a panqueca e a paçoca.
Aí a minha mãe adotou, meu irmão adotou outra cachorra ano passado e minha mãe não deixou ele levar a cachorra para casa, porque é a muralha. Então tem 3 na minha mãe, meu irmão tem mais 3, tem gato. Todo mundo minha apaixonado sogra também tem cachorro, por animal. meus cunhados, todo mundo tem bicho. E é isso. E aí o foi que natural, né? Foi. Eu, na verdade, eu sempre falei que ia fazer veterinária. Uhum. Até eu descobri que eu jamais conseguiria eutanasiar um animal. Falei, não, isso não é pra mim. E aí fui fazer direito. Sim. Aí fiz direito, me formei, advogando e tal. E aí eu já envolvida com grupos de proteção, assinando estatuto de associação e tudo mais, participando de resgate, né, como eu sempre fiz, eu me dei um estalo de o que a OAB pode ajudar, como a OAB pode ajudar os animais. E aí tinha sido criada recentemente uma comissão de proteção e defesa animal da Seccional de São Paulo e eu pedi para criar uma comissão aqui. Então, a Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Araraquara ela foi criada aqui em 2 de fevereiro de 2015, completou 10 anos agora no começo do mês. E aí a gente começou a desenvolver essa ponte com poder público e população, instruindo a população de como fazer as denúncias de maus tratos e cobrando do poder público as ações pertinentes. Sim. Passou esse tempo, em 2021 acabei compondo o governo municipal como coordenadora do bem-estar animal, que eu fiquei até dezembro. Então, aí você conhece um outro lado, né? Você conhece o lado da máquina pública e as suas deficiências, o que tem que fazer para dar certo, minimamente, para melhorar. E é muito triste ver a quantidade de pessoas que quer descartar os seus animais das mais diversas maneiras. E aí, dentro da advocacia animalista, propondo ações para cancelamento de rodeios, vaquejadas, denunciando pessoas por maus tratos animais. Né? Agora eu voltei para a presidência da comissão e a minha advocacia ela se pauta tanto dentro do direito animal de instruir as pessoas em como se faz as denúncias e quais são os documentos necessários, né? Porque a gente precisa ter um conjunto probatório sólido para a gente conseguir denunciar alguém. E também dentro do direito médico veterinário, fazendo a ponte, né, para que os veterinários consigam trabalhar de uma maneira segura, já que eles são os filhos. São nossos filhos. São Carol, nossos filhos. então me explica para quem não conhece um pouco o que é o direito animal. Bom, o direito animal ele é um conjunto de regras jurídicas que protege os nossos animais. Os nossos animais, tanto os animais domésticos, os animais silvestres, os animais exóticos, eles são protegidos na Constituição Federal no artigo 225. Então, eles têm lá a proteção legal deles. O crime de leis, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei Federal 9.605 de 98, ela também disciplina quais são as penas para quem maltrata animais. E lá nessa lei tem uma diferença que muita gente não gosta, eu também não gosto, mas é o que tem para o momento. A pena de maus tratos, antigamente, ela era de 3 meses a 1 ano. Baixíssima. Nossa, é? Certo? Aí, o que aconteceu? Com o caso do Sansão, aquele pitbull que teve as patas dilaceradas, ele perdeu 2 patas, ele faleceu, inclusive, recentemente, ele virou um símbolo, né, da proteção. Com a Lei Sansão, para quem pratica maus tratos contra cães e gatos, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. Então, mudou. Por que tem essa diferença? É uma lei especista, né, no nosso linguajar, ou seja, protege só determinada espécie de animal, porque tem outras questões envolvidas aí, a questão do consumo de carne, como que são feitos esses abates, se isso seria considerado maus tratos também, então é uma discussão até que mais... ponto, né, essa questão do consumo de carne mesmo depende muito do fornecedor, né, de como ele abate. Existe a legislação que fala do abate humanitário, mas assim, né, é complicado você falar, você vai morrer e a gente vai cuidar bem de você, tá? É difícil, é difícil. Então é um ponto de reflexão e não é para ninguém ficar pensando, eu vou ser vegetariano, vegano, não. É consumir de forma consciente, né? E saber de onde você tá consumindo, né? Exato. E cada um tá num grau. Tem gente que... E não significa que quem não come carne seja mais evoluído do que quem come. Isso não tem nada a ver. Tudo bem, né? Isso não tem nada a ver. É mais como ponto de reflexão na questão de consumo, assim como a gente consome várias outras coisas, não só a carne em si. Sim. É que a gente fala, eu acho que qualquer pessoa que visse matando um animal não teria coragem de comer. É verdade. Eu já passei por uma experiência dessa, eu estava
visitando a minha família materna, que é nordestina, minha mãe é maranhense. E aí eles têm um prato típico lá que chama pirão de parida. E você escolhe qual a galinha que eles vão matar para fazer. Eu falei, eu não quero galinha nenhuma, eu quero uma batata frita e tá tudo certo. É duro, né? É complicado. Mas isso vai de cada um. A gente tem eu acredito que se eu tivesse que escolher também, eu não ia aceitar, não. Mas eu não tenho... Eu não sou vegetariana. Já fui por um tempo, mas voltei a comer carne. Mas, enfim, eu acho que o consumo consciente faz muito parte, assim. Tem pessoas que têm a segunda sem carne, né, que fala. Sim, é um movimento de segunda sem carne. É um movimento que já você escolhe um dia que você não vai comer a proteína animal para poder salvar alguns animais. Não é nem salvar, é só para realmente trazer um consumo consciente. E se a gente fizer uma discussão mais profunda ainda sobre a questão do consumo, mesmo os alimentos veganos, que eu já experimentei vários, são saborosos e tudo mais, o que acontece? Eles são muito caros. Sim. Então, eles não são acessíveis para a população que nós temos no Brasil. Então, é uma forma de se segregar, assim. Então, quer dizer, quem tem acesso e pode preservar a vida do animal é só quem tem maiores recursos financeiros. No Brasil então, é meio complicado mesmo. A gente tem são discussões bem profundas. É verdade. Bom, e a gente está percebendo que os pets têm ocupado cada vez mais espaço nas famílias brasileiras. A sociedade tem avançado no reconhecimento dos direitos dos animais? Tem, bastante. No sentido assim, antigamente, por exemplo, a gente via uma carroça na rua, era normal. Hoje em dia, se você vê uma carroça em Araraquara, você vai se indignar, vai acionar as autoridades competentes pedindo para retirar aquele animal daquela pessoa, porque carroça em Araraquara é proibido. Animais utilizados como veículo de tração e não só carroça. A gente fala charrete, várias coisas, é proibido. Então, assim, aqui, Araraquara, a gente pode falar que é vanguarda na legislação de proteção animal. Muitos outros estados, muitas outras cidades e estados brasileiros copiam as legislações e vêm para cá para conhecer como é que funciona. Tudo começou de uma maneira pacífica, calma, porque todo mundo gosta de bicho? Óbvio que não. Né? A proteção animal ela evolui, eu falo que ela evolui devagar, né, por degraus, e a gente tem que ter muita paciência nisso. Quando a gente quer tudo para ontem, a pessoa tem que ser presa, todo mundo gostaria disso, mas não é o que a legislação nos oferece no momento. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão. Né? Então, eu falo que é uma construção lenta. Mas, assim, por exemplo, falando aqui no âmbito de Araraquara, as carroças são proibidas, a chipagem dos animais ela é obrigatória, existe uma legislação que prevê várias punições em âmbito administrativo, em âmbito criminal, para punir quem pratica maus tratos. Então, a chipagem obrigatória, ela funciona... Eu, na minha ignorância, acreditava que era só para animais resgatados. A chipagem. Não. Funciona assim, ó. Todos os animais... Araraquara ela tem um programa de castração, só para eu entrar no tema do chip. Araraquara ela tem um programa permanente de castração gratuita, né? E aí, todos os animais castrados pelo município de Araraquara, né? Que para morador de Araraquara, só para a região, não é para a região, é um programa municipal. Todos os animais castrados pela prefeitura, eles são chipados. São chipados. E aí, para a população até 3 salários mínimos, o chip também é gratuito. E vou além. Aí, para quem tem renda superior a 3 salários mínimos, a chipagem lá é obrigatória no município, justamente para se fazer um mapeamento. Até quando eu estive lá no Bem-Estar Animal, tinha cerca de 50 mil animais chipados no município. Lógico que desses, alguns já vieram a óbito, porque esse sistema ele é de 2000, ele é bem antigo, ele é de 2010, ele não é 2012. atualizado. Assim. Quem atualiza é o próprio tutor. Se o animal veio a óbito, a pessoa tem o dever de comunicar para que isso conste lá no cadastro. Entendi. Né? E qual que é a vantagem de se ter o animal chipado? Não é só para punir quem maltratou. Você comprova que aquele animal é seu. Sim. Eu tive um caso de uma cliente em que a cachorra dela... Nós não sabemos se a cachorra dela fugiu ou se a cachorra dela foi furtada. Isso é uma incógnita e a gente nunca vai saber. O fato é, a cachorra sumiu, ela buscou a cachorra de todas as maneiras nas redes sociais por 1 ano e 8 meses, até ela receber uma denúncia anônima de onde estava essa cachorra. E ela foi até a casa da pessoa, a pessoa falou, realmente, eu peguei a cachorra
e eu doei para outra pessoa, mas amanhã você pode vir buscar. Quando ela chegou lá, a pessoa não atendeu mais, desapareceu e não devolveu a cachorra. Nós entramos com uma ação judicial, esse caso foi em São Carlos. E aí, a alegação da defesa é que Shih Tzu é tudo igual e que não dava para ter certeza que era, tal, e ela tinha um filhote, eu pedi DNA desses animais. E aí foi feito o DNA e comprovado que o filhote da minha cliente só podia ser daquela mãe, logo aquela era a cachorra dela. Olha e aí a só. gente conseguiu ter a cachorra de volta. Entrando nesses pormenores, assim, né? Quais são os deveres legais dos tutores, assim, legalmente falando? Quais são os nossos deveres como tutor? Tá. Aí a gente pode entrar na questão das liberdades animais. Então a gente fala na liberdade de locomoção. Então o animal ele tem direito de ir e vir, ou seja, ele não pode ficar preso. Se ele ficar preso, tem que ser num sistema corrediço, que ele consiga se locomover de uma forma correta. Ele tem que estar abrigado das intempéries, abrigo de sol, abrigo de chuva. Ele tem que ter uma alimentação adequada. Ele tem que ter socorro médico veterinário quando ele está doente. E o mais importante também de tudo isso, ele tem que ter atenção, carinho e amor. Por quê? A violência psicológica, assim como nós, seres humanos, temos muita dificuldade de comprovar a violência psicológica, os animais também têm, certo? Então, assim, imagina só, aquele animal... A gente sabe que é a realidade de muitas famílias brasileiras, né? Por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro e o animal fica sozinho. Isso é normal, porque não tem... É muito difícil alguém ter o privilégio de poder ficar com seu pet o dia inteiro. Eu gostaria de ter esse privilégio, mas eu não tenho. Só que assim, quando você chega em casa, você precisa dar atenção para aquele bichinho, brincar, ficar com ele, etc. Sim. Agora, imagina aquele animal criado no fundo do quintal, que não tem qualquer interação humana, quando quer brincar, é xingado ou apanha. Então assim, isso é uma violência. Desde do direito psicológico, então, da violência psicológica, sim. Né? Tanto que a gente vê, os animais eles são sencientes, né? A Declaração Universal de Direitos dos Animais, ela reconhece os animais como seres sencientes. O que isso significa? Eles têm alegria, eles sentem dor, eles sentem medo, eles têm instinto de sobrevivência. A gente pode ver, num dia como hoje que choveu, os animais se escondem da chuva. Sim. Por quê? Porque eles querem se proteger. Olha, eu vou ir contra você. Porque eu tenho um bichinho na minha casa que chama Luan. Fica na chuva. Não, ele morre de medo. Só que a hora que você abre a porta e tá chovendo, ele corre. Ele sai correndo. A última que ele me aprontou, ele tem 13 anos, tá? Não, é um senhor. É um senhor. A última vez que ele me aprontou... eu estava na Austrália, e aí começou a chover, ele estava na casa da minha avó, e aí tinha um buraquinho, coisa pequena, acho que ele raspou assim, né? Tinha grama, né? Grama, e aí ele raspou e entrou por baixo. No meio da chuva, tá? E passou e fugiu, caiu dentro de um buraco. Ficou assim, dentro do bueiro. Dentro do bueiro aqui, assim, ó, de um buraco assim, né? Só com a carinha pra fora. Bom, já é o instinto, pelo menos. Ficou com a carinha pra fora. Uma abençoada veio, salvou, resgatou ele. Isso eu lá na Austrália, você imagina, eu nem sabia o que. Ainda bem. São 12 horas de diferença, então era de noite, né? Ainda bem, né? Cheguei, abri meu celular, sabe aqueles sites de notícia da nossa cidade? Olha a carinha do meu cachorro ali. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Liguei pros meus pais, né? Falei, gente, cadê o Luan? Que é isso? Não, então, ele deu uma fugidinha, mas a gente já achou, então... Isso foi... Ainda bem que você só descobriu depois, né? Só descobri depois, mas acharam ele assim, e assim, ele sai correndo mesmo. É o jeito dele. O instinto dele é limitado. Não, mas de uma forma geral, os animais têm instinto de sobrevivência. Tanto que, embora ele tenha caído no bueiro, saído na chuva e caído no bueiro, ele ainda ficou com a cabeça pra alguém enxergar. Não, ele só não se esconde, só sai correndo. Já ajuda. E sabe o que ele faz? Quando tem fogos de artifício, que infelizmente é uma coisa que é proibida na nossa cidade, mas ainda assim Depois a gente pode até falar disso, porque muita gente questiona. Controlar.
ele late pros fogos de artifício. É uma forma de... O instinto dele é realmente... tem cachorro que se esconde, tem cachorro que... Eu tinha a Francisca, ela latia também, mas ela latia por estresse, ela ficava extremamente... Era uma forma dela falar que não estava gostando. Aí, falando até da questão dos fogos, muita gente pergunta, mas tem que proibir a venda. Concordo que tem que proibir a venda, só que a proibição da venda ela não é de competência municipal nem estadual, ela é de competência federal. Em âmbito de exército e etc., que a gente está falando de artefatos e tudo mais. Então, o que dá para o município fazer? E os estados? A gente fala que é a competência concorrente de legislar, né? Então, aí o que acontece? O município ele pode legislar no seguinte aspecto, de preservar o equilíbrio do meio ambiente. E nisso entra a questão da poluição sonora, que é o que os fogos causam. Que ninguém, eu acho muito difícil alguém falar que gosta daquele monte de barulho. Então, os fogos de vista, eles são permitidos. Os fogos com barulho não são permitidos. Mas ainda assim, o de vista, ele faz um barulho mais alto, né? É menor, ele né? tem uns fogos de vista que não faz. Ele dá um soprinho muito baixo. Então, por isso que eles são permitidos. Legal. Que é o que todo mundo acha bonito, o que é bonito, de ver, né? Agora etc. Ninguém gosta, é verdade. Ninguém gosta. E a gente sabe, assim, que coloca em risco... É perigoso também. Exato. A gente vê várias notícias de pessoas que se acidentam com fogos, várias histórias de animais que morrem por conta de fogos, ou porque tentam fazer uma fuga maluca e se machucam, ou porque tem problema cardíaco e acaba falecendo por mal súbito. Então, assim, não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Eu falo também que é uma construção de consciência e eu comparo muito algumas legislações que as pessoas falam assim, mas existe a lei e não funciona. Desde quando o maior agente fiscalizador somos nós mesmos. Por exemplo, eu já fiz várias denúncias de fogos dos arredores de onde eu moro, porque é onde eu tô e eu que estou vendo. E tivemos sucesso, tanto que a gente vê que tem diminuído, né? Então, o maior agente, hoje em dia todo mundo tem celular. Então você pode filmar, enviar para o setor responsável, que é o setor de posturas do município, e eles aplicam a multa, que é de 10 UFMs, e em caso de reincidência, dobra. Dá uns 700 e pouco, quase R$800. É muito? Mais ou menos. Mas podia gastar esse dinheiro com outra coisa, ao invés de pagar a multa, concorda? É verdade. Então, depende, infelizmente, muitas pessoas só aprendem no bolso, e isso também vale para os maus tratos. Então, aqui em Araraquara também tem as penas, as multas administrativas, e em âmbito penal também tem os dias multa, que quando as pessoas são regularmente condenadas, elas também são condenadas a pagar um valor para o Estado. Aí a pessoa, aí eu falo que isso é um caráter pedagógico, né? A gente teve aí nesses últimos 15 dias 3 condenações por crime de maus tratos, e uma delas, a multa administrativa, foi de R$37 mil. Olha só. Pesa, né? Só um pouquinho. Acho que pesa, né? Só um pouquinho. Acho que pesa um pouco. E aí a gente tem assim, eu vejo que as pessoas têm muita insatisfação de falar, foi condenado há pouco tempo, não vai ficar preso, mas etc. Não vai ficar. A pena é de 3 a 5 anos. E dentro do processo penal, a gente tem lá o regime aberto, começa com pena tal a tal, semiaberto, pena tal a tal, fechado, pena tal a tal. Então, se a própria legislação já dá que aquela pena se começa em regime aberto, como que você vai poder manter a pessoa encarcerada? É isso que muita gente não entende, né? E que gera a sensação de injustiça e etc. Tal. Mas é o que a lei dá. E como que a gente melhora isso? Votando melhor. Né? A gente precisa ter senso crítico, né? Senso político. Realmente, eu acho muito importante eleger vereadores, deputados estaduais, federais, que sejam militantes da pauta animal, porque quando a gente tem autoridades defensoras de animais nessas searas, os avanços são muito maiores. Atualmente, a gente tem, na bancada lá da Câmara, nós temos, salvo engano, 4 deputados animalistas, defensores ferrenhos da causa animal, e que têm trazido projetos que assim vão fazer diferença. Mas eu falo, devagar. Não adianta a gente achar que vai tudo ser revolucionário. Vez, né? Exato. Carol, eu estava ouvindo vocês conversando aqui antes da gente iniciar, e vocês estavam falando sobre guarda compartilhada, guarda, né? Como é que foi essa pergunta, papai? Explica para mim.
Conta pra gente, pra Então, Carol responder primeiro, pro pessoal, que eu acho que o pessoal vai como a gostar Stephanie bastante. só de falou saber. até agora, eu não falei nada, então... Agora fale. Ah, não, você tem que falar, não adianta. O rei Primeiramente, tem eu que queria... falar. Boa noite, doutora Carol. Boa noite. Nós tivemos alguns assuntos que foi muito especiais, tá? E um deles, eu conversando com a doutora Carol, que em breve a Stephanie vai estar em outros... O outro vai mudar de casa para um apartamento. E nós temos 2 cachorros. Eu queria saber se eu vou ter que entrar com uma ação contra a Stephanie para ficar com os cachorros. Ou vai ser algo... A exposição familiar. Olha só, em plena rede nacional e internacional, você tá aí. Fala. Conta um pouquinho pra gente, então, a questão de guarda compartilhada. Como é que funciona isso na justiça? Bom, como os pets atingiram aí o status jurídico muito diferenciado nas famílias, hoje em dia as famílias multiespécies já são reconhecidas, né, pelo judiciário. O que isso significa? Família composta por seres humanos e não humanos. Não é só cachorro e gato, não. Tem passarinho, enfim, tá? E aí, o que acontece? As relações nem sempre elas são perenes, né? Tem muito divórcio. Hoje em dia tem muito divórcio. E aí, como é que fica a questão dos animais? Toda vez que tem litígio, vai ter processo. Então, se não tiver uma composição aqui, vai ter um processo, certo? Olha só. Agora, tudo dá para ser conciliado, né? O direito ele traz várias ferramentas para conciliar as pessoas. E aí a gente tem percebido que nas questões aí, principalmente de divórcio envolvendo animais, se define aí a guarda compartilhada para que o animal possa conviver tanto com o marido, ou com o ex-marido ou com a ex-mulher. E aí, a fixação da residência na guarda compartilhada, que a guarda compartilhada é assim, eles compartilham a guarda, mas a criança ou o pet tem a sua residência fixa, certo? Certo. E aí, o pet tendo aquela residência fixa, geralmente, né, a criança fica com a mãe, né? Geralmente, tá? Então, vou dar um exemplo. Então, olha só. o pet ficou com a mulher. E aí, qual que é a obrigação do ex-marido? A obrigação do ex-marido é continuar dando suporte para aqueles pets que eles, afinal de contas, adotaram, compraram juntos. Ele tem que pagar a pensão, então. Tem. Alimentos. Vacina. Alimento, vacina, veterinário. Vamos ver, então. Hoje em dia, não sei se dá tem para fazer a guarda compartilhada também? Sim. É o ideal, né? O ideal é a guarda compartilhada com benefícios. Olha a gente tem visto hoje em dia, agora tem crescido também, por exemplo, né, a questão dos planos funerários para pets, os planos de saúde para pets. Sim. E também precisa, né, assim como os seres humanos, os pets também entram no planejamento sucessório. Né? Eu contei aqui a história da Cida. Então, a Cida ficou conosco e nós demos todos os cuidados para ela até o fim da vida. Né? Eu falo que meu marido ele cumpriu o que ele prometeu para a avó dele, de que ele cuidaria dela. E cuidou até o fim, que faz muita falta, inclusive. O Rafael tinha acabado de mandar essa pergunta para a gente aqui sobre como compartilhar a guarda. Bom, aí é o seguinte, gente. Foi o que eu disse. O direito ele traz várias ferramentas. Toda vez que há composição, ou seja, as partes estão de acordo com aquilo, você pode mediar da forma, você pode falar da melhor forma que ficar para o animal. Por exemplo, eu vou ficar com o animal de final de semana, ou eu vou ficar durante a semana. Olha, eu vou ficar segunda, quarta e sexta. Aí cada casal ou cada casal organiza da melhor maneira possível, mesmo porque às vezes pode acontecer um imprevisto. Agora, se judicializar, se não for uma questão prática, que as partes entrem num acordo, se precisar realmente vai judicializar e a questão do litígio, etc., aí quem vai decidir é o juiz. E nem sempre a decisão judicial vai agradar as duas partes. Geralmente não. Geralmente não. Só que aí é uma decisão dada, decisão cumprida. Isso certo? Por isso que eu sempre falo, tanto em questão de filhos humanos quanto não humanos, existe um vínculo. Então, a melhor maneira possível é sempre no diálogo, para que as coisas se resolvam da melhor forma, mesmo porque o bichinho sente. Sim. Doutora, aproveitando um pouco desse gancho, ou mudando um pouco, a senhora falou que, acho que foi a avó do seu marido que
que deixou ele incumbido de ficar com a Cida. Com a Cida. O que nós observamos como nós temos a parte da funerária, humana e pet, o que nós observamos? Que muita gente, ele não se programa para deixar o seu filhinho ou seu amiguinho, para quem que ele vai deixar, assim, ó, porque hoje a morte ela é certa. Pode nós estarmos aqui hoje e amanhã nós não estarmos mais. E como cuidar dessa parte, como fazer um testamento, igual a senhora falou, para deixar para alguém, para falar, olha, se caso eu faltar, eu gostaria que você ficasse com o meu filhinho. Assim, eu falo que o planejamento sucessório... Bom, eu acho que eu vejo que é unanimidade, ninguém gosta de falar de morte. Né? Ninguém gosta de falar de morte, é isso que você mesmo disse. Eu falo que é um fato jurídico, ele vai acontecer, é um fato que vai acontecer, independente da nossa vontade, a gente só não sabe quando. Mas ninguém se programa para isso em nenhum sentido. Eu acredito que isso é muito da cultura brasileira. É da cultura brasileira no seguinte sentido: se eu não precisar falar disso, não vai me doer nesse momento, vai doer só depois. E como os pets também estão atingindo status de filhos dentro das relações, aí dentro das famílias, são membros da família, ninguém quer falar. Olha, um dia esse pet não vai estar aqui. E, infelizmente, eles vivem menos que a gente. Eles vivem, em média, 15 anos. Gatos aí estão chegando nos 20. Tem cachorro chegando nos 20. Chega lá em Tita. Então, assim, a gente sabe que é uma situação que vai acontecer. Então, o que eu falo? As pessoas precisam fazer planejamento sucessório nesse sentido também. Quem vai ficar com o animal? Que seja uma declaração verbal e que seja respeitada, porque eu falo muito da questão de quando a Cida veio para nós, porque o animal também tem o luto dele. Ela desenvolveu uma doença autoimune depois que a avó do meu marido faleceu, porque foi a forma que ela expressou aquela dor. E a gente tem que nessa respeitar. Questão, eu queria só te interromper um minutinho para falar uma coisa muito importante. A gente estudou muito sobre espaços pet-friendly, tudo, e a gente vem recebendo alguns animaizinhos de estimação no nosso espaço de velório. Tá? Por quê? A gente percebeu que os animais também sentem essa falta. Eles e também aí, precisam se despedir. Eles sentindo e vendo o tutor ali no velório, eles sabem que o tutor partiu. Então, é muito importante que leve o seu animal, que traga no velório, para ele realmente entender que a pessoa partiu. A gente tem visto até a permissão de alguns hospitais permitindo que os seus doentes, os seus pacientes recebam seus pets, porque, primeiro, dependendo da situação da pessoa, obviamente, que pode ser uma despedida ou mesmo para uma melhora. Então, eu acho bem importante, é muito raro, assim, eu vi alguns velórios assim, de pessoas famosas em que os animais compareceram, mas é raro isso acontecer. E as pessoas precisam se planejar assim, seja por meio documental, porque eu falo que quando a pessoa falece, ninguém vai doar a casa, o carro, o sofá, a cristaleira. Agora, o animal, a primeira coisa é a pessoa querer ligar para algum lugar para descartar o bicho. É verdade. E eu falo que isso é uma falta de respeito com quem partiu. Porque aquela pessoa, ela tinha aquele animal, ela tinha um amor, ela tinha um sentimento. E o bichinho, permanecendo no seio familiar, apesar do tutor não estar mais ali, ele vai se sentir acolhido. Muito melhor do que ele ir para outro lugar, outra família, em que ele vai se sentir descartado, então ele vai vivenciar 2 lutos. E é muito comum acontecer desses animais entrarem em depressão. Doutora, aproveitando agora que a senhora falou, eu não posso passar muitas informações, mas nós vivenciamos isso aí muito, tá? Acaba de falecer a pessoa, ele deixa o animalzinho e acabou de fazer o sepultamento, você já vê nas redes sociais doando o cachorro. Isso é muito triste, assim. Para nós é muito triste. Só que assim, nós não podemos pegar tudo para nós. Não. Como que nós vamos pegar aquele animalzinho para nós? Porque era a nossa vontade. Nós cuidamos do tutor dele, daquela pessoa que partiu. Nossa, que vontade de pegar. Aí você olha aquela pessoa e fala, gente, como que vai fazer? Porque, olha, aquelas pessoas que estão me ouvindo, vocês me perdoem, mas para mim é um descarte. Sim. É um descarte como um dia você pode ser descartado também.
Exato. Né? Porque assim, ó, você descartou um serzinho que não tem. Eu falo, a vida tem devolve. maldade. Pode não ser agora, mas a vida devolve. E aí, Isso é aquele verdade. descarte, gente, será que isso é justo? E outra, o tutor tem tanto amor pelo seu pet, você também tem um amor pela pessoa que você perdeu, e aí você não vai fazer É respeitar a memória. É isso que eu falo. Gesto para respeitar isso. É isso que eu falo da questão da Cida. Tanto que quando a Cida partiu, agora vai fazer 3 anos em março, dia 29 de março, eu falei que eu devolvi, né? Eu falo que eu devolvi a Cida para a tutora dela. Mas foi difícil. Não é fácil perder, né? Não. Isso Não é fácil. em Mas qualquer assim, âmbito. eu enterrei a Cida num espaço especializado para isso, justamente porque eu passei por uma situação. Eu entendo assim, né? Os animais, quando eles morrem, eles são considerados lixos hospitalares. Então, Sim. existe um lugar de descarte, como qualquer e todo município, por questão sanitária. Mas é junto com o lixo hospitalar. né? Eu já vi. Eu tive a infeliz oportunidade de ter que tirar um animal desse lugar para fazer uma necrópsia para ver se ele tinha sido vítima de maus tratos ou não. E quando eu vi, eu fiquei muito chocada. Como é. Então, assim, eu falo, tudo bem, se a gente for falar de crença religiosa aqui, já partiu, não está mais ali, é só um corpo, etc, ok. Mas foi um animal que fez parte da sua vida. Ele não é um lixo. Não é. Doutora, Isso a gente fala muito para as pessoas, assim, tentando na questão de querer alertar mesmo sobre esse descarte, porque é realmente um descarte, gente. Não tem como falar diferente. Não é uma despedida, não é um velório, não é um funeral, não é uma cremação, que muitos veterinários falam que vai levar para cremar e leva para o lixão. E né? nós tivemos uma muito situação. Tem incineração, né, posterior, mas isso não é uma cremação, é diferente. Nós tivemos uma pessoa, também não vou passar o nome, tá? Não pode. Que ele veio falar para nós que ele foi fazer o descarte de um pet. E a pessoa chegou lá e ele falou assim, como que faz? Joga naquela caçamba lá. Numa lixeira de plástico grande. Joga naquela caçamba. Só que assim, e ele foi lá e jogou. Depois de... Assim, ele não estava mais dormindo, ele veio falar com nós. Eu falei, gente, por que você não falou comigo antes? Eu nem lembrei. Eu precisava levar o cachorro para algum lugar e eu não lembrei de vocês. E aí não deixa a pessoa dormir, porque a hora que você vê, você está jogando... Você está jogando seu filho no lixo. Sabe? Ô, Belinha, e aí, será que sua esposa sabe? Será que o seu companheiro, né? Eles não são coisa, né? Eles não são coisa. Eles não são coisa. E aí, cadê? Então eu acho bem bacana, assim, dentro dessa evolução que a gente fala da concepção aí do direito animal, da proteção e etc., esse olhar da sociedade como um todo, de vários segmentos, para a questão do pet, tanto na questão de quando ele parte, tanto na questão da convivência, dos espaços pet-friendly. Eu mesma, quando eu vou em algum lugar, eu vejo se é pet-friendly para poder levar a Tita. Isso é... Então, a gente vê aqui em Araraquara, tem uma legislação que autoriza os animais a andarem nos ônibus públicos. Né? Olha que legal. Agora tem, né, uma luta muito grande para que os animais não vá nas cabines dos aviões, dada a quantidade de tragédias que tem acontecido. Não, é muito triste, né? Então a gente percebe, então é nisso que eu falo, são essas evoluções sutis que a gente vem, né, que vem acontecendo no país, que a gente tem que valorizar. É óbvio, tem muita coisa para avançar, muita coisa. Eu acho que com essa alteração no Código Civil vai trazer também bastante, ainda mais evolução para essa seara, mas as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência. Carol, tem um monte de gente perguntando sobre os direitos animais em espaço público, que a gente acabou de começar a falar. E, assim... Quais são as leis, né, que os animais têm em condomínio, por exemplo? O síndico pode proibir pet? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, Araraquara tem uma legislação que permite animais transitarem por parques, bosques e praças. Se vocês puxarem na memória, há uns 3 anos, animais não podiam circular no Botânico.
Sim. Animais não podiam circular em vários lugares. Então, hoje em dia, pode. Lógico que a pessoa tem que ter noção, né? Colocar na coleira, se for bravo, colocar focinheira. As raças conhecidas como bravias, mesmo que não sejam, que é o caso de Pitbull, Doberman, pastor alemão, etc., tem que ter focinheira que a lei estabelece, que tem previsão de multa. Levar o saquinho para retirar os dejetos. Ninguém é obrigado a pisar no cocô do seu cachorro, do seu gato. Exatamente. Certo? Então, assim, para a gente viver em sociedade, a gente tem que cumprir, respeitar as regras impostas. Sim. Então, eu fui no Botânico faz umas 3 semanas e eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de animais passeando lá, coisa que antigamente não podia, tinha até uma placa, né? Proibido. Tá. Não, tem mais, então, isso eu fiquei muito feliz. A questão dos condomínios, tem muito problema, né? Tem muita gente que vem me procurar na questão dos condomínios. Bom, primeiro, não pode proibir. Tem uma súmula do STJ que diz que não pode proibir. Óbvio, a questão de barulho e etc. Como funciona a perturbação do sossego nesse aspecto? Isso. Tem que ter aferição de ruído. A legislação, ela traça os limites. Então, tem que ter aferição de ruído, tem que ofender uma coletividade, não só um vizinho chato, que não gosta de nenhum animal que fica ali, né? Que sempre tem. Então, Sim. tem todo... Eu falo assim, pelo exemplo da Cacau, que é a cachorrinha do meu namorado. Ela não fica sozinha. E aí, às vezes, a gente vai sair para algum lugar... Tem a síndrome da separação. Não pode sair. E ela começa a chorar. Gente, às vezes é coisa de 30 minutos. Já tem o síndico mandando mensagem falando que a cachorra está chorando, que ela está latindo, mas... O que eu percebo assim, os condôminos, eles acabam tomando determinadas medidas. Primeiro que adaptar, por exemplo, o animal que não está acostumado a ficar sozinho. Se acostumar, existem algumas ferramentas, né? Sim, tem adestrador, claro, tem te floral. Falo que a gente já tentou várias coisas, mas assim, não é sempre que funciona. E não é sempre que funciona, mas assim, e às vezes é coisa de 30 minutos que a gente vai sair para ir no mercado. E no mercado a gente não consegue levar alguns estabelecimentos até aceitam no colo, mas outros não aceitam. Tem uma lei no Rio de Janeiro que já permite animais no supermercado. Eles têm tem algumas cidades aqui do estado de São Paulo também que fez até um carrinho. Não sei se vocês já viram. Um carrinho de supermercado que ele tem um compartimento para colocar o animal lá. Tem até uma casinha, né? Aí tem gente que fala assim, ai, credo que nojo. Ficar levando animal vai fazer sujeira. Eu falei, nossa, gente, vocês acham o quê? Que o animal sai fazendo xixi o tempo inteiro? Não é assim que funciona, né? Por favor. Então, tem que ter a questão do bom senso. E aí, as boas regras de convivência em sociedade e aí as questões do condomínio previsto lá no estatuto, na convenção do condomínio, etc. Mas o condomínio não pode proibir pet. Antigamente, tinha uma limitação de prédios limitando o porte do animal. Você não pode limitar o porte do animal. Da mesma forma que você não pode determinar que o animal só vai transitar no colo, porque se a pessoa tiver um golden de 40 quilos, ela não vai conseguir transitar no colo. Então, as pessoas têm que entender que os pets vieram para compor as famílias e a legislação tem se adaptado nesse sentido, porque o direito ele evolui, né? Então, assim como eles eram considerados como coisa, que já está desatualizado, eu falo, hoje em dia o status jurídico é outro. Então, os condomínios eles têm que, sim, se ater às inovações legislativas para adaptar as suas regras condominiais e sempre prezando pelo bom senso. Outra coisa que é muito comum acontecer em condomínio, colônia de gato. Sempre vai ter alguém na sua rua, no seu condomínio, em algum lugar que vai cuidar do gato que aparece na rua. Eu cuido de 3. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu também cuido. Qual que é a obrigação do poder público? Fazer o controle populacional desses animais. Aqui em Araraquara é feito. Sim. A prefeitura castra esses animais tranquilamente. A obrigação da sociedade. Tem algum mosquito aqui que ela está tentando pegar. A Bela ainda não viu, não, viu? E aí, assim, a obrigação da sociedade? Porque eu falo que a obrigação com os animais que não têm tutor, com os animais errantes, ela é tanto do Estado quanto da sociedade civil. Afinal de contas, eu falo, a partir do momento que a gente domesticou, a gente tem essa obrigação, certo? Sim. Então, assim, colônias de animais, controle populacional, né? E aí eu sempre oriento que esses condomínios formem comissões PETs, né? Que aí formam um conjunto de condôminos que gosta dos animais
para poder orientar, para poder dar os cuidados, para poder colocar a alimentação no lugar correto, que respeite quem não goste, que preserve que o animal seja alimentado. Então, aqui em Araraquara, existem vários lugares. Tem, por exemplo, o SENAC tem uma colônia de gatos controlada e que tem um grupo de pessoas que alimenta esses animais no lugar correto e está tudo certo. A Unesp também. Tem até uma matéria recente da Unesp nesse sentido. Tem gato lá que ganhou até crachá. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma cachorra comunitária. A OAB do Amapá tinha o gato lá, o Leon, que faleceu, e agora veio a Leona. Olha. Que a mascote da OAB do Amapá. Então, a gente percebe que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. Sim. E, assim, não gosta, tudo bem. Eu não entendo quem não gosta, mas eu respeito. Agora, maltratar já não dá. Já não pode, né? Maltratar já não dá. E essa questão de maus tratos, como é que faz para denunciar? Bom, aí assim, cada cidade... O que configura, né, os maus tratos animais? Vamos lá, vamos começar do começo, né? Todo mundo faz essa pergunta. Então, por exemplo, o Código Penal, ele traz ali, a partir do artigo 121, ele traz uma série de crimes e qual é o tipo penal, qual que é a conduta, a penalidade, etc. Ok. O tráfico. Tem lá a lei lá de entorpecentes. Então, ela traz um rol, eu não sei quantos verbos tem ali, que a gente fala que é um rol taxativo, ou seja, qualquer conduta daquela configura tráfico, associação, etc. E para os maus tratos, existe um rol? Não, não existe. Existe um decreto de 1934, bem antigo, daqui a pouco ele faz 100 anos, em que ele traz algumas condutas que configuram maus tratos. Então, a gente fala que esse rol é exemplificativo. Ele traz exemplos do que pode ser maus tratos. Por quê? Eu falo porque a mente humana ela é tão inteligente e tão perversa que ela é capaz de praticar maus tratos das mais variadas formas. Então, o clássico dos maus tratos é o bater. O clássico é a agressão. Mas tem várias outras formas. Privar o animal de água e de comida, trancafiar num espaço, não dá pra deixar ele envolto de fezes e, enfim, tem várias modalidades. Ontem eu vi um vídeo horrível da pessoa que amarrou o cachorro no carro e saiu com o carro em disparada. Então, tem várias. O Reinaldo está até perguntando se tem algum caso marcante que você defendeu e que você quer compartilhar com a gente sobre essa situação. Tem. Teve um dos piores casos que teve aqui foi em 2020, de uma cachorra chamada, foi dado o nome de Vitória. E começou a latir. Foi dado o nome de Vitória. Ela foi queimada pela tutora. E aí, essa tutora pediu para um menor de idade descartá-la no trilho do trem, lá na zona norte da cidade. Ela foi descoberta, denunciada e etc. Ela até mudou da cidade, porque o caso gerou uma comoção popular muito grande. E aí ela foi regularmente processada, a condenação dela saiu no meio do ano passado. E como a pena ainda é baixa, né, a gente fala que a gente não fica tão satisfeito, mas pelo menos teve uma condenação. Mas a cachorrinha não está aqui de volta, a cachorrinha não está aqui para contar a história. Né? Por exemplo, a Tita foi vítima de maus tratos e a gente não sabe quem foi que praticou. Ela só foi encontrada na rua, muito debilitada, e foi recolhida pelo poder público. Então, o que é importante? Toda vez que a pessoa avistar uma situação de maus tratos, que ela faça a denúncia no órgão competente. E aí que a gente entra. Cada cidade desenvolve a sua política pública. Então, por exemplo, eu falo que não adianta o pessoal da região, Américo, Santa Lúcia, Rincão, por exemplo, querer denunciar aqui em Araraquara, porque cada cidade tem o seu órgão de denúncia ou não tem, porque isso é uma construção também. Tem muitos municípios que não dispõem das ferramentas que Araraquara tem. Então, aqui em Araraquara, atualmente, existe um setor específico para isso, que é a Coordenadoria Executiva de Bem-Estar Animal, em que eles recepcionam as denúncias através do 3301-3130, segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. E fora desse horário, casos, por exemplo, que animais sem tutor precisam de suporte veterinário imediato, por exemplo, um atropelamento em via pública, em que a pessoa pode ligar no celular do plantão, que aí já é um número mais longo, que é o 99993
8232. E aí sempre tem algum agente público ali para atender o telefone e fazer o atendimento dessa ocorrência. Então, por exemplo, meu vizinho viajou, meu vizinho mudou e deixou o animal na casa. Tem que ligar para fazer a denúncia. Urgente, porque o animal não fica muito tempo sem comer. Então, tem várias circunstâncias, por isso que é muito importante a participação da sociedade civil. Se a sociedade civil, se a gente não fizer a nossa parte denunciando, eles não sabem falar. Eles choram pedindo socorro, mas às vezes eles estão tão fracos que nem isso eles conseguem fazer. Exatamente. Então, é a nossa obrigação fazer a nossa parte. E aí, qual que é a nossa parte depois de tudo isso? O animal foi resgatado, tal, pelo poder público, ok. Para onde ele vai? Ele vai para um canil. Tem 650 animais atualmente no canil, e eu sou uma das fundadoras do projeto Me Adote, junto com a Tuque e com a Carol Boalin, e a gente já doou cerca de uns 350 animais, e a gente, pelas nossas contas, deve ter uns 150, 200 animais abrigados com protetoras em Araraquara, que são esses animais que a gente acaba divulgando, que são animais resgatados pelas protetoras, e a gente faz a divulgação. Então, qual que é a nossa parte também? Adotar os animais, porque ninguém merece ficar confinado numa baia o resto da vida. Ninguém merece. Eu falo assim, toda vez que alguém fala assim, tem que recolher, eu falo, eu queria fazer um exercício. Queria pegar essa pessoa, deixar ela 40 minutos presa dentro de um banheiro que fosse, sem poder sair. Ela só vai sair se alguém for lá tirar. Só para ela ver qual é a sensação, para ver se é gostoso. Porque o animal, como senciente, ele não vai ficar em paz. Não. Eu fiz um curso que chama Medicina Veterinária do Coletivo, que fala dos animais em abrigos. E o abrigo, por mais qualidade que um abrigo tenha, ele é um ambiente estressor por natureza. Porque é um ambiente que tem vários animais. Mesmo que tenha comida à disposição, ele vai estar sempre em alerta, achando que ele tem que disputar. E é muito comum, quando você adota animal de abrigo, eles chegarem em casa, a Tita acho que dormiu uns 2, 3 dias. Assim, de sono profundo mesmo, como se eles estivessem descansando de tudo aquilo que eles passaram. Então, as pessoas precisam fazer essa reflexão, que eu falo que canil e gatil é lugar de passagem. Precisa parar com essa ideia de que canil e gatil é depósito de animal e querer jogar tudo para lá. Não é assim que funciona, não é assim que resolve. Né? Tem gente que fala, tinha que recolher tudo. Eu falei, recolher tudo era que nem na época da carrocinha que se matava. Né? A carrocinha, antigamente, ela recolhia tudo. Em 3 dias, os animais que não eram retirados pelos seus respectivos tutores eram eutanasiados das formas mais perversas possíveis. E aí eu vou falar uma coisa que todo mundo vai ficar chocado. A eutanásia como controle populacional no estado de São Paulo, ela é proibida desde 2008, recente. A eutanásia como controle populacional proibida em âmbito federal, em todas as unidades da federação, foi proibida em 2021. Caramba. Então, quer dizer, até 2021, os lugares que não tinham regulamentação própria podiam eutanasiar seus animais. Que dó. Entendeu? Então, assim, isso pra gente é chocante, né? Fala assim, nossa, como assim? Isso existiu e existiu há pouquíssimo tempo. Então, as pessoas precisam pôr a mão na consciência. Castrar o animal, né? Porque às vezes o animal dá cria e pega os filhotes e joga no meio do mato. Tem de tudo. Eu acho que eu vi bastante coisas absurdas nesses anos todos. Eu não imaginava que seria uma conversa assim tão intensa, na verdade, viu? Temos várias perguntas. Hoje tá bombando nossos comentários, tá? Então, o Christopher tá perguntando, os condomínios podem proibir a circulação de pets nas dependências? Não. Ele pode regrar. Proibir, não. Por exemplo, geralmente vai pedir para usar coleira, justamente porque às vezes tem um que não gosta do outro e vai avançar e etc. Então, assim, a partir do momento que a gente vive em sociedade, e aí o condomínio, numa unidade mais restrita, podem ser estabelecidas regras, mas a proibição de circulação, não. Então, eu posso andar, por exemplo, posso proibir na piscina? Sim, entende? Áreas comuns. Que manuseia alimento e etc. Tá tudo se bem, colocam regras. Porque senão todo mundo vai querer colocar o animal para nadar. Aí não dá. E aí vai ter aquele que não gosta. Então, por isso que eu falo que a partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente cede um pouco, né? Exato, isso é verdade, né? Que mais? Deixa eu ver.
Ó, a Laura Cristina disse: eu tenho 5 huskies que amo muito, mas a vizinha briga comigo direto por conta deles. A situação aqui tá complicada. Que husky não late, husky uiva, né? É, husky uiva. Aí Isso o é pessoal verdade. não fica acostumado. Mas assim, aí entra a questão do ruído. É muito importante a questão, avaliar a questão do ruído. E o que eu posso dizer para essas pessoas que têm animais que latem e querem se prevenir? Peguem um abaixo-assinado dos vizinhos dizendo que os animais não causam perturbação, porque se causar perturbação numa única pessoa, a gente já vai saber que o problema não são os animais. Tá? Eu tive um outro caso também, em que o meu cliente ele tinha 10 cães. E aí a vizinha disse que os cães latiam absurdamente. Os cães latiam assim, quando passava carteiro, quando passava lixeiro, quando eles tinham algum estímulo. Sim. O que ele fez? Normal de cachorro, normal, né? eles não falam, né? Se falassem. E aí o que aconteceu? Ele teve que cumprir a decisão liminar de providenciar ali, ele tampou a frente da casa dele para desestimular os animais a latirem, mas o que a gente descobriu? Como que os animais eram estimulados e provocavam aquela latição quando ele não estava em casa? A filha da vizinha subia no telhado e provocava os bichos. Aí imagina 10 cães latindo ao mesmo tempo. Porque o vizinho da frente falava, ele mora aqui há 15, 20 anos, nunca causou problema. O outro vizinho também. E só essa vizinha, e aí ela mesma que provocava o alvoroço dos animais. Ela perdeu a ação, óbvio, né? Então tem formas da gente se precaver, né? Já que, às vezes, infelizmente, a gente conta com pessoas que não gostam muito dos bichos que convivem com a gente. Exatamente. Stephanie, nós temos que agradecer o pessoal que está assistindo a gente, está nos acompanhando, porque não é só o pessoal de Araraquara, tá? Nós temos gente de Santa Catarina. Muito legal. Que é de Lages, que é o Bernardo. Muito obrigado, Bernardo, de estar com a gente. É muito importante você estar participando, porque em breve ele vai montar uma funerária pet lá em Lages também, tá? O pessoal de Bagé também, tá? O Everton de Bagé também está com nós. Também a ideia dele é montar uma funerária pet lá em Bagé para fazer a diferença. Minas Gerais também, o Dinho lá de Minas também. Muito legal. E que essa conversa sirva de incentivo até para que eles, representando essas cidades aqui hoje, caso essas cidades não tenham as legislações adequadas, que provoquem o respectivo poder legislativo da cidade para que realmente comece a fazer mudança. Porque só assim que é da base que a gente começa a fazer a transformação. E se eles precisarem de alguma informação, eles podem procurar a senhora, doutora? Podem me procurar através das redes sociais, que eu respondo e oriento com o maior prazer. Muito obrigado. Tem bastante gente assistindo, ó. A Kelly Cristina está assistindo a gente. Um beijo, Kelly. O Oséias também está assistindo a gente. Obrigada, Oséias, por estar nos acompanhando. A Cristina Francisca também está nos assistindo hoje. A Adriana Oliveira, Antônia Paz, o Rafael Mesquita, o Reinaldo, o Nelson Soares, a Branquinha Taveira, o Walter, a Alessandra Dias. Muito legal, tem bastante gente. Ó, a Maria Virgínia, parabéns, doutora, informações muito bem explicadas. O Carlos disse também, existe legislação para competições de animais? Acontece com segurança para o animal? Exemplo, em Araraquara, a divulgação via Facebook de competições da raça Pitbull. Acho que ele está querendo dizer de competição de... Rinhas são proibidas. Não, né? Ringa. Eu acredito que ele está querendo dizer sobre a competição de performance mesmo, sabe? Tem a regulamentação específica e aí eles têm que cumprir algumas regras. Mas, por exemplo, se a gente pegar um caso mais que é conhecido nacionalmente, dos galgos, principalmente na região do sul, que eles participavam daquelas competições que submetiam os animais à exaustão. Essas competições elas vêm sendo proibidas no país porque é um método de exploração que o animal ele não está ali fazendo aquilo porque ele quer. A gente pode fazer um comparativo com rodeio, com vaquejada, etc. Sim. O animal ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque ele foi levado. O boi ele não pula porque ele quer, ele pula porque ele sofre dor, né? Então,
Por isso que a gente fala que esse tipo de prática, nós, como advogados animalistas, nós somos completamente contra. Completamente contra. Inclusive, assim, Araraquara, o rodeio é proibido desde 2011. Eu sei que existe uma pequena parcela da população que gosta, que diz que gosta de rodeio, mas a maioria diz que gosta mais do show. Gosta mais do show, e aí eu tenho falo, certeza. é importante a gente começar a virar essa chave em vários sentidos. Por exemplo, gosta do show, vai no show, não vai no rodeio. Espera. O cantor que canta no rodeio, ele canta num monte de lugar, certo? Ao invés de falar dono, eu sou dono do cachorro, dono do gato, eu sou tutor. Exato. Feira de adoção não existe, feira é de coisa, é campanha, evento. Campanha? Exato, é o correto. Olha, essa informação né? eu não sabia, É tá? o correto, não certo? existe feira, é porque remete a coisa. Realmente, Exato. campanha de doação, isso é muito legal, muito importante. Então as pessoas precisam começar a mudar esse vocabulário, entender o porquê dessa mudança. A questão do consumo de carne, eu como todo dia. Começa comendo dia sim, dia não. Pensa, vê de onde está vindo. Então, eu acho que é interessante as pessoas fazerem esse exercício e aí sim começa a mudar a mentalidade e respeitar os bichinhos da forma como eles merecem. Olha, a Ana também tá acompanhando a gente, a Ana da Mãe de Pet. Uma fofa. Ela já veio aqui, já esteve aqui com a gente. Gosto muito dela. A Bela e o Luan também adoram ela, viu? Adoram os petisquinhos da Ana. Pode falar. Então, agora nós vamos falar um pouco da Sincef Pet, né, Stephanie? Exatamente. Porque a Sincef Pet, nós viemos para fazer o encantamento do tutor, né? Porque os pets, normalmente, eles nos encantam todos os dias. E quando eles falecem, eles são desencantados. Ou seja, você acha que não tem nada para fazer. Você está muito triste, às vezes, que você não quer fazer nada com ele. Não, eu não quero passar por um velório, eu não quero passar por uma despedida. E pelo estudo que nós fizemos, com vários tutores, após mesmo que nós vamos fazer uma cremação individual e entregar umas cinzas, tá? Essa é a nossa petzinha também, tá? A princesa. Ela não é totalmente, não é um encantamento, não é uma homenagem. Você vai pegar, nós vamos fazer o individual, é muito importante para você ter as cinzas. Mas essa despedida que nós fazemos na Sincef Pet é muito especial, porque nós ficamos sabendo a história da vinda do pet para você. Qual foi a história? Por que ele veio? Que aí nós contamos um pouco dela e você vai relembrar. Exato. O quanto ele foi importante. Queria dar uma ressalva muito importante, assim, de explicar, né? Existe a cremação individual e existe a cremação coletiva, tá? E tem a incineração, que é simplesmente jogar no lixo, né? Como a gente diz. Nós trabalhamos apenas com a cremação individual e a coletiva, tá? Qual que é a diferença entre a cremação individual e a cremação coletiva? Para quem não sabe, a cremação individual a gente faz a cremação no forno crematório apenas do petzinho, do seu petzinho. A cremação coletiva, o que acontece com ela? O seu pet e mais alguns outros amiguinhos pets, mas apenas animais de estimação para serem cremados no forno, né? No forno crematório. Essa diferença é muito importante de explicar, porque já na incineração ela vai, como a doutora muito bem disse, com alguns entra como dejetos hospitalares, né? Lixo hospitalar. Lixo hospitalar. Então a incineração ela entra como lixo hospitalar. Então vai junto com agulhas, por exemplo, né? E a individual, quando nós fazemos a cremação individual, você recebe as cinzas, que as cinzas você pode fazer uma joia afetiva, como você pode fazer um diamante, que muita gente não sabe, mas hoje a Sincef é a única empresa da região que transforma suas cinzas em um diamante, que pode ser um diamante de 0,01 quilates
até uns 2, 3 quilates. Ela pode variar de R$3.000 a R$500 mil. Muito interessante. Eu já tinha visto de cremação humana virar joia. PET é novidade para mim. Isso é assim, ó, a gente sabe, a gente vê, assim, é diferente sendo as cinzas do humano ou do pet, ou até o pelinho, ou o seu cabelo, ele pode se transformar em joia. Então, se você quiser fazer um diamante com o seu cabelo, com você aqui, você pode fazer. Basta procurar a gente que a gente consegue fazer esse diamante para você. E quando o seu pet é muito pequenininho e às vezes as cinzas, ela não vai dar uma quantidade para fazer o diamante, o que nós fazemos? Nós pegamos um pouco do cabelo do tutor, às vezes, se eles forem casados, cada um dá um pouquinho dos cabelos, junta com as cinzas do pet, e aí fazemos um diamante especial. Muito interessante. Carol, pelo que eu tô vendo aqui, acho que eu vou ter que te convidar para outro episódio. Tem muitos assuntos, muitas coisas interessantes, e o pessoal gostou muito. Teve muitas dúvidas aqui que a gente não conseguiu tirar hoje, mas, infelizmente... Belinha, vamos dar tchau? Hoje, nosso episódio está chegando ao final. Foi uma conversa maravilhosa, foram informações incríveis que a gente compartilhou. Muito obrigada, doutora Carol, por ter aceitado esse desafio e ter trazido tantas informações valiosas para o nosso podcast de hoje. E você, ouvinte, também, se quiser saber mais sobre os serviços do Grupo Sincef ou da doutora Carol, pode procurar a gente nos nossos respectivos Instagrams, tá? Que estaremos nos acompanhando aqui, né? À disposição para atender vocês. Muito obrigado, doutora Carol. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Se eu precisar de alguma situação com a Stephanie, pode ter certeza que eu vou procurar você, tá? E eu tenho certeza que muitas empresas que estão nos assistindo, não só as pessoas que não têm empresa, mas empresas funerárias, elas vão te procurar para pegar algumas situações, como eles podem trabalhar esse serviço no município deles. Antes de falar tchau, vou falar tchau para o pessoal que está acompanhando a gente até agora, pode ser? Então, olha, a Alessandra Dias ficou com a gente até agora, muito obrigada, Alê. Walter Luiz, muito obrigada por estar acompanhando a gente. A Vânia também, equipe maravilhosa. O Whindersson, também lá da Brasília de Minas. Está nos acompanhando. Obrigada por estar aqui acompanhando a gente, o Whindersson. A Branquinha também está aqui com a gente novamente. O Oséias, boa noite, foi top demais. A Ana, com certeza, leva a Carol de novo. Ana, você tem que voltar aqui também, viu? Vamos combinar nós três. Eu, você, a Carol. Para fazer. E os dogs, né? Tem que trazer. Para fazer o nosso próximo Petcast, tá? E mais, o Jackson também está nos assistindo. Obrigada, Jackson, por estar nos acompanhando. Nossa Senhora, hoje tivemos bastante comentário. Leandra Carmo, Reinaldo Dias, que está sempre, toda live ele está aqui com a gente. Reinaldo, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Seus questionamentos são maravilhosos. Christopher, que acompanhou a gente, a Gisela, Diosnel, Nete Ignácio, Vanessa Chicone, Valéria Sanches, obrigada, Reginaldo, Ligiane, obrigada, pessoal. Tenham uma boa noite. Obrigada, Carol, principalmente por você ter topado esse desafio. E não se esqueçam de seguir o Facebook, o Instagram do Grupo Sincef, para a gente poder fazer mais novas lives e vocês saberem o dia e a data da próxima live, né? Antes de fechar, Stephanie, nós não falamos do pessoal do Presidente Prudente que está nos assistindo. Verdade. Eles seguiram nós, né, o tempo todo. Exatamente. Muito obrigado, pessoal do Presidente Prudente que está nos acompanhando. Carol, quer mandar um beijo para alguém? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de repassar um pouco da minha vivência, do meu conhecimento. Eu espero que isso contribua para outras cidades, espero que as pessoas realmente se conscientizem com relação à responsabilidade que tem que ter com os animais, que eles são os nossos parceiros de vida.
E fico à disposição. Obrigada. Eu sempre falo muito do meu avô, né, que ele que deu o pontapé inicial em tudo isso, e já faz um tempo que ele não está mais entre nós, né? Então, dedico tudo isso aqui para ele, que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Como que é o nome dele? Onésimo. Onésimo? Isso, e para minha família toda, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Tita, por ter vindo também, viu? Participado da nossa live, foi incrível. Se eu soubesse, eu tinha trazido um mandipete para você, viu? Faltou, Ana. Cadê meu mandipete, hein? Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigada, Beijo, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau.